O livro de 2 Reis, capítulo 1. Moabe revolta-se contra Israel e Acasias adoece. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: Da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para ele e lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhes disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse: É Elias, o tisbita. Então lhe enviou um capitão de 50 e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu ele e os seus 50. Ele tornou a enviar-lhe outro capitão de 50 e com os seus 50 este disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu aos seus 50. E tornou a enviar outro capitães dos terceiros 50 com seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei, e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão começou a reinar em lugar no ano 2º de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais dos feitos de Acasias que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Capítulo 2. Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Aconteceu que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? Ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará do teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos,
E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de frente eles, e ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Aconteceu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: eu peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não, não se fará. Aconteceu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros! E nunca mais ouviu, e pegando nos seus vestidos os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para um lado e para o outro, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar teu senhor. Pode ser que o elevasse o espírito do Senhor e o lançasse a algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar, e disse-lhe: enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: traga uma salva nova e coloque nela sal. Trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e colocou sal nele, e disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos, e se foi dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Capítulo 3. Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Aconteceu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo dos Moabitas, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguiam não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que
colocava água sobre as mãos de Elias, e disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E Eliseu disse: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tocador. Aconteceu que, tocando o tocador, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas, todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E aconteceu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para lutarem contra eles, convocaram todos os que cingiam cinto e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada, saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas na frente deles as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram à espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, à presa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um lançou sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, taparam todas as fontes de águas, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir-Haresete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo o rei dos moabitas que a luta prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romper contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para sua terra. Capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Aconteceu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: me traga mais vaso. Porém ele disse: não tem mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E aconteceu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E aconteceu que todas as vezes que passava ali, lá se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E aconteceu um dia que veio ali, retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi:
chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha dito, disse-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho e seu marido já é idoso. Pelo que disse ele, chama ela. E chamando a ele a ela se pôs à porta e ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, aconteceu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o colocou na cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e para que volte. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço, guia e anda e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao monte Carmelo. Aconteceu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diga-lhe, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar, disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. E disse ela, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, e toma o meu bordão da tua mão, e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo, não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele, e disse ele, toma o teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou seu filho, e saiu. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e correu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. Aconteceu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse, trazei, pois, farinha. E colocou-a na panela e disse, tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse,
dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobrará. Então lhe pôs diante e comeram e deixaram sobras, conforme a palavra do Senhor.